Queridos, o assunto referente ao Ricardo Albuquerque Pavanelli, ou Pavanelli Albuquerque, nosso caríssimo amigo e irmão na fé, e até então pouco ancião da Congregação Cristã no Brasil, em Alphaville, ele agora destituído do ministério por um complô feito por alguns anciães aqui da região de Osasco, que decidiram investigar as redes sociais atrás do seu perfil no Instagram, dos seus comentários e seus posts. Esse dossiê existe, eu tenho posse dele aqui em PDF, enfim, rodou os grupos do WhatsApp todos aí, todo mundo tem acesso. Bom, uma carta já marcada, o enredo começa da seguinte forma. Ricardo é chamado na presidência e é orientado, e eu vou poupar alguns nomes aqui, tá, para evitar ser muito direto, orientado por um dos presidentes, o mesmo envolvido na destituição do seu cargo, né, do seu ministério, a não produzir mais livros. Esse livro talvez seria perdoado ou relevado, não sei até que ponto isso seria tolerado, porque sempre há dois pesos e duas medidas. Por exemplo, o próprio irmão, né, da presidência tem livro publicado e de teologia. Temos o outro ancião ali, imprudente, presidente prudente, o Dário, tem livro publicado, tem mais anciães com livros publicados, mas é como eu já disse em outro vídeo, não é o que você faz, é quem faz. E esse foi só o transbordo, né, a gota d'água para transbordar o balde. Porque ele já vinha incomodando, o Ricardo vinha incomodando o sistema com pregações bíblicas, cristocêntricas, um homem de pensamento livre, de senso crítico, orientando a igreja, e isso estava causando um atrito com pregações antropocêntricas, de bola de fogo, de canela de fogo, que Deus está chegando, de anjo que entrou, anjo que saiu, né, me dá o que é meu, que eu te dou o que é seu, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo, o cavalo, né, você vai ser montar no cavalo do rei, vai ser apregoado que você é o homem cuja honra a Deus se agrada, enfim, é tudo aquela mesmice de sempre, aqueles mesmos chavões repetidos, costumeiramente para inflamar o sistema e fidelizar uma massa de membros que decidiram optar por uma recompensa para si mesmos nessa pseudo-relação entre eles e Deus. Essas pregações elas estavam de fato gerando um tipo de atrito e confronto e conflito. E por último, aqui vocês podem dar uma pesquisada, aqui mesmo no YouTube, bastante canais repetindo, né, colocando e publicando as pregações que o irmão Ricardo pregava nos púlpitos da CCB, e como ela destoava da grande maioria. Ela pregava em uma direção e as outras pregações em uma direção totalmente oposta. Então isso já estava bastante atrituoso. Então, alguns anciães, principalmente um aqui de Osasco e mais alguns que, de fato, eles estavam incomodados, um deles até fez um protesto, colocando uma Bíblia, né, no seu status, e isso rodou aí todos os grupos de WhatsApp, dizendo que o devocional preferido dele é a Bíblia, só falta ele utilizar nas pregações, mas, segundo ele, naquele momento a Bíblia serviu para fazer um protesto. E outros irmãos mais reuniram-se, fizeram esse complô, e a reunião já foi decidida sem a presença do irmão Salvador lá. Isso não é coisa de uma igreja séria que respeita a fé cristã fazer. Até porque não há nenhum outro tipo de atitude do irmão Ricardo que de fato faça com que ele perdesse o ministério. E aqui que vem os comentários um pouco mais inteligentes. Mas aí o irmão Ricardo foi para a presbiteriana e foi acolhido lá pelo pastor, irmão na fé, Arival Dias, a mesma igreja em Pinheiros aqui, presbiteriana, onde o Hernandes Dias Lopes também ministra a palavra, também é pastor, uma igreja bem tradicional. E no post, até posso colocar a foto aqui para vocês verem, no post está aí recebendo, acolhendo, né, nosso irmão Ricardo Pavanelli, que é ex-ancião então da CCB. O detalhe é que existiu todo um movimento para ser revisto essa questão de destituir o Ricardo. Esse movimento aconteceu porque foi considerado que foi prematura a decisão. Então existia uma grande chance de ele retornar. Porém, o Ricardo viveu o que viveu e achou que não vale a pena continuar. E ele escreveu então a carta de próprio punho e renunciou ao ministério. Ótimo. Aí os irmãos, você vê muitos comentários aqui abaixo, provavelmente vai aparecer essas pessoas que... porque é muito mais simples você obedecer do que pensar. É muito mais simples você oferecer obediência cega e ter alguém que te conduz, um condutor, um guia, do que você de verdade. E quando eu falo um guia, não estou falando de Cristo. Tá? Porque Cristo ele não permite que nós ficamos nos primeiros rudimentos ou na ignorância. O Evangelho de Jesus Cristo ele propõe uma grandeza de pensamento e consciência. Ele faz com que nós possamos, de verdade, crescer no Evangelho. Crescer no Evangelho. E essa clareza, ela permite que você tenha um senso crítico e um discernimento mais fino, refinado, mediante as problemáticas. Então, o que eu quero dizer para vocês? Naturalmente, o Evangelho ia propor, ou estava propondo, um crescer das consciências dos irmãos. A natureza das pessoas ia ser despertadas, e estava acontecendo. O que aconteceu então? Veio esse movimento e tolhiu esse crescimento. Muitos irmãos que estavam despertando e até tendo uma certa esperança de que a instituição em algum momento ia acabar revendo os próprios conceitos, entendendo que a necessidade de um estudo bíblico se faz necessário sem o detrimento da liberdade dos dons do Espírito Santo.
Porque, inclusive, o irmão Ricardo é um camarada que crê, né, na teologia, ele estuda de fato, mas ele crê nos dons de Deus. E os dons de Deus é manifesto nele, na esposa, na família. Pessoas vão dizer, relatos de pessoas que experienciaram com ele dons verdadeiros. Então ele não é um camarada com um pensamento cessacionista. Ele é um camarada que de fato crê na manifestação dos dons do Espírito Santo. E isso é muito importante. É muito importante. Bom, esse era um crescimento. Eu tenho muitos amigos que estavam felizes com esse movimento crescente do Evangelho, fazendo comum aqui, acompanhando o Ricardo onde ia, porque percebia o despertar dos irmãos que às vezes nunca tiveram a chance de ouvir uma mensagem mais clara do Evangelho que de fato apontasse para Cristo. Mas aí aconteceu tudo o que aconteceu. E você vai ouvir pessoas dizendo o seguinte, e isso é um comentário muito recorrente, não são poucos, são muitos comentários recorrentes de pessoas dizendo o seguinte: olha, mas ele sabia das regras. Ele sabia que ancião não pode publicar livro teológico. Primeiro, que o livro não é teológico. Segundo, que essas regras elas são da instituição. Ah, mas a instituição tem direito de pôr sua regra. Não tem. Não tem, queridos, porque a igreja ela só existe por causa de Cristo e não ao contrário. Ou seja, a igreja só pode se manifestar naquilo que Cristo se manifestou. Por exemplo, a barba. A barba é uma decisão da congregação. Uma decisão dela sem respaldo bíblico. Ela não tem esse tipo de autoridade porque uma instituição ela não representa nada em si mesma. Ela representa aquilo que o mestre da sua fé, de fato, comunica. Ou seja, se Cristo não comunica nada, se Cristo não disse nada sobre isso, a igreja não tem autonomia, não tem a outorga de ir lá e definir regras, definir ou ditar regras ou definir doutrinas. Ela não pode criar esse sistema. O sistema tem que ser unicamente bíblico. Não pode criar regras. E a igreja começa a criar regras que cria problemas. Por exemplo, qual é o crime bíblico? Qual é o crime do evangelho? A pergunta que eu faço para você, que é bem CCBano, se é que você tem capacidade de me responder agora: Jesus Cristo tiraria a liberdade dele por ele fazer um livro devocional? Ah, mas ele comercializou a palavra de Deus. Oi? A produção de um livro custa dinheiro. Ah, mas então venda pelo custo. Ok, vender pelo custo. E o trabalho dele? Porque trabalho. As pessoas que fizeram as traduções bíblicas, que você tem aí na tua casa, elas receberam dinheiro. Vou dar exemplo para você de qualquer tradutor recebeu dinheiro, recurso para fazer o seu trabalho. De tradutor, de copista, de qualquer uma dessas frentes, recebeu trabalho. A Bíblia King James, o rei James, pagou pela tradução. É um trabalho, o trabalho não era o custo, era a mão de obra. Ou seja, quanto tempo esse irmão levou para escrever esse livro? E isso é dedicação. Aí teve a revisão ortográfica, certo? Daí teve também a compilação, equipes para montar uma arte, paga-se pela arte, paga-se pelo direito da arte, tem que registrar essa obra, tudo vai custo, tudo vai dinheiro. Depois tem a produção da gráfica. As pessoas que trabalham na gráfica, elas não vivem do custo, elas vivem do lucro, porque o custo não paga a mão de obra. Mas parece que tem que desenhar isso, porque não, mas é a palavra de Deus. Queridos, as bíblias que são vendidas nas livrarias têm lucro. Ah, mas eu compro da minha igreja, lá do fundo bíblico. Meu amigo, aquela ali é distribuidora, ela não é gráfica. A distribuidora ela pode colocar só os seus custos operacionais, que são custos. Translado, né, o próprio transporte, a entrega, o registro, a liberdade de comercialização. Tem algumas coisas que ela tem custo. Ela embute tudo isso no custo e aí chega no preço final da Bíblia. A mão de obra dentro da congregação é voluntária. Então tudo bem, não tem custo de mão de obra operacional. Estou falando de quem está nas igrejas, porque se você for para o Brasil e outras regiões, tem muito CLT trabalhando para a congregação. Caso você não saiba, tem muita gente registrada em carteira e trabalhando para a congregação. E está tudo bem, não tem nada de errado. Com relação a isso, eu não estou emitindo crítica. Está tudo certo, é assim que deve ser. O problema é que é muito mais incoerente. Por exemplo, se eu sei que um irmão passou um tempo produzindo um conteúdo, um material, e depois ele produziu aquilo, eu não aceito pagar porque está usando de alguma coisa da Bíblia. Então tem que ser de graça ou só o custo. Ou seja, eu não estou disposto a honrar o esforço, o trabalho e o tempo que meu irmão investiu naquilo ali, porque eu acho que ele não deve ganhar sobre aquilo. Mas eu recebi de graça, tudo bem. Ou seja, essa moralidade, ela tem endereço. É uma moralidade estética, né? É como aquele que mata uma barata é um herói, matou uma borboleta, ele é um vilão. Então não importa o que você faz, importa para quem faz. Ou seja, receber de graça o livro que alguém debruçou em cima, orou, estudou, corrigiu, fez todo um trabalho em cima e não é teológico. Olha, você tem alguma ressalva com teologia, o livro ele é unicamente devocional. É inspiracional. É um devocional diário, utilizando os 365 dias. E tá tudo bem. Agora, veja bem, destituir. Tem irmãos aí no ministério que cometeu coisas, atrocidades, e estão aí, por algum conchave, algum conluio, algum acordo. Estão lá. A Irmandade sabe, boa parte sabe, não consegue, denuncia, não acontece nada. Às vezes acontece, às vezes não acontece. E não é sobre isso que eu estou querendo dizer. Esse tipo de problema vai ter em qualquer instituição. Isso nem é o meu alvo de crítica da instituição. Eu nem estou preocupado com o irmão A ou B. A única crítica que eu tenho é mediante a incoerência daquilo que é evangelho.
e da mensagem distorcida do evangelho que fomenta um crescimento exponencial de milhares e milhares, para não dizer milhões e milhões de pessoas que estão atrás unicamente do pão que perece, mas enviesado que parece que é espiritual. Então está todo mundo lá interessado na salvação própria, interessado na prosperidade própria, na cura própria, na libertação própria, nas promessas sobre a sua cabeça. Então eles vão dizer, mas o culto é cristocêntrico. Eu fiz um vídeo aqui no Instagram, se você não me segue lá, é @Eduardo Stivanelli. E se você não segue o Ricardo, é @resplandecentefarol. Vou repetir, o meu é @Eduardo Stivanelli, Instagram. E o Ricardo é @resplandecentefarol. O do Ricardo é um perfil de devocional diário. Tá? Então é bem legal, bem legal. Se você tem interesse, se você gosta desse tipo de conteúdo, segue lá. Agora, se você for lá só para atormentar as pessoas, vai gastar teu tempo com outra coisa. Inclusive aqui nos comentários, você precisa ver o quanto de gente que está ofendido. Enquanto eu estava gravando esse vídeo, tinha gente tentando mandar mensagem no meu particular, porque ficou muito, muito brava com o vídeo anterior, que eu publiquei mostrando o irmão glorificando a congregação. Essa é a congregação, essa é a congregação. O problema disso tudo é que as pessoas dizem, eu sirvo a Deus na congregação, eu amo a CCB e sirvo a Deus lá. Meu amigo, nós não podemos amar outra coisa a não ser Deus. Quando eu amo uma instituição religiosa, eu me prendo a ela, sendo que Cristo não se prendeu a nada, nenhuma instituição. Mas vamos para terminar esse vídeo no tema de hoje. Ricardo então foi para a instituição e tem um texto aqui, quero ver se eu consigo ler rapidamente. Esse texto, ele é da esposa do irmão Ricardo. E esse texto aqui eu não quero aqui para expor a serva de Deus, até porque pessoalmente eu não a conheço, mas tenho grande estima, respeito o posicionamento, porque não deve ter sido fácil para ela acompanhar isso que é uma mulher de verdade, que acompanha e honra as decisões do seu marido. O que mais se tem aqui é irmãos, inclusive eu sou terapeuta familiar, eu estive em vários casos em que o casal ia se separar porque um decidiu a não congregar mais, estava em desacordo com os ensinamentos da instituição, então o casamento acabou. Ou seja, nunca foram casados, apenas no registro em cartório, estavam unidos por uma terceira coisa, que não era Deus, nem Cristo, era a instituição. Meus amigos, o que é isso? Isso é uma doença espiritual. Quero ler aqui o comentário para você ver. Fui criado na igreja, me converti. E ela escreve aqui, não me vergonho de dizer que minha conversão a Deus se deu há menos de um ano. Nasci na igreja, achava que servia a Deus, mas não conhecia Cristo e nem o Evangelho. Vivia em uma religiosidade extrema e não conhecia o amor de Cristo. Não enxergava o quão miserável eu sou e nunca tinha declarado que Cristo é o meu único, fiel e pessoal Salvador. Como é libertador falar de Cristo e viver com Cristo. Parabéns por esse post. É um post de alguém que, de fato, caiu as escamas. Não tem a ver com odiar a congregação, odiar os irmãos, cuspir no prato que comeu. Porque você é um frustrado que queria ministério e por isso agora está com raiva da instituição. Meus amigos, que triste esses comentários. É a única justificativa que um religioso consegue entender se alguém estiver falando contra o objeto de fé dele, que não é Cristo, é a igreja, a instituição. Isso é muito triste. Eu não olho vocês com raiva ou com ódio. Eu olho com misericórdia e com amor e nas minhas orações continuo a falar, orar e apresentar. Agora, quando eu venho aqui falar alguma coisa, as pessoas levam para o pessoal, para o coração. E você vê pessoas dizendo assim, para de falar mal da CCB. Meus amigos, o sistema religioso ele desenvolve uma ambiência de anti-intelectualidade. Parem para pensar um pouco. Não tem a ver com falar mal. Por exemplo, eu cheguei na casa de um irmão e ele tinha um modelo de carro. E eu, só para fazer essa reflexão que eu vou fazer com vocês hoje, intencionalmente eu falei. Geralmente não falo, mas esse dia eu falei só para ver a reação. Ele falou, esse carro aqui, esse que Deus preparou, tal. Eu olhei bem nele, aguardei, preparei bem o terreno dentro de mim e falei, viu, você sabe que ele tem um defeito crônico assim, né? Aí ele parou. Mas e o seu? O seu é melhor? O seu também não tem defeito crônico? Eu falei, calma. Eu vim falar com você sobre o Evangelho e a reação que você vai ter é exatamente essa. Você é o engenheiro que desenvolveu esse carro? Você é o autor desse desenho de engenharia? É você? Não. Por que você está se ofendendo? A ofensa da pessoa não é porque ele é dono, é porque ele escolheu aquilo. Mas se ele parar para ter um senso crítico e falar, caramba, é verdade, realmente tem um defeito crônico, que periodicamente vai acontecer aquele problema. Então é bom eu me antever a esse problema. Por exemplo, eu tenho um carro, esse meu carro é um carro da Honda. Ele tem um problema no leitor de combustível. É crônico do modelo. Todos que têm o mesmo modelo falam, rapaz, uma hora ou outra para de funcionar. É um modelo que tem esse problema crônico. Pode ser que os mais novinhos agora, acima de 2023, não tem mais esse problema. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? Eu vou me ofender, porque o carro que eu escolhi, que eu entendi ser o melhor carro para o momento e que meu orçamento alcançou, agora eu estou ofendido porque alguém disse que ele tem um defeito crônico. Isso é o quê? Irmão, isso é a falta de inteligência, para não falar outra palavra. Ok? Então permita-se ao menos refletir sobre. Fala, da onde a igreja pode ditar regras se ela não emana de Cristo? E ela destitui um homem que não tem nada que desabone, não é perfeito não estou falando que ele é perfeição de ninguém não, poxa. Não é sobre ser perfeito, mas é um cara que obedecia os critérios. Agora, algo estatutário que não fere a Bíblia. Ou seja, esse estatuto, ele fere a Bíblia.
A ação do Ricardo não fere a Bíblia. O estatuto fere a Bíblia, que é tirar a liberdade de alguém porque fez uma obra, escreveu um livro e se pronuncia publicamente sobre a fé cristã. Vocês já imaginaram como a religiosidade ela impregna a ideia de que você não pode falar fora, só pode falar dentro? Para não dar pérolas aos porcos. E Jesus fazia o quê? Pregando para a multidão de 5.000 almas. E Pedro pregando, e os apóstolos pregando nas sinagogas, pregando nas praças. Eles estavam jogando pérolas aos porcos então, porque tinha um monte de gente ali que não queria nem saber nada quando elas estavam ali, apenas para refutar ou para ver o teatro dos debates. E eles escolheram um lugar onde todo mundo aceitava a mesma fé e doutrina, como dizem? Não, porque o evangelho não foi feito para a gente ficar pregando para nós. O evangelho foi para nós pregar para o mundo e de anunciar a toda a criatura. Não é para nós ficarmos dentro de uma redoma de vidro, pregando um para o outro a receber a benção. Se saiu de nós porque não era nós. Não, você não é digno de estar aqui dentro. Não, essa obra não é para qualquer um. Oi? Vocês estão achando que vocês são o quê? Acorda, povo. Acorda. Vocês estão dormindo debaixo de uma anestesia religiosa, onde Satanás está conduzindo vocês desacordado até a porta do inferno. Acorda.